dificuldade que as pessoas têm de ir para o centro? O CDS tem e sempre teve propostas, inclusive na Assembleia Municipal, votou contra e apresentava propostas alternativas. Votou contra o quê? Isenções que a Câmara dava de IMI e DMT de gestão casuística. Era conforme a cara de freguês. Há cerca de 3 câmaras no país que fazem gestão casuística da isenção de impostos. Não há uma definição clara de quem tem essa isenção ou não. Chega à Câmara, leva o papelinho, cumpre os critérios, entrega nas finanças e tem a sua recuperação dos impostos que deve. Portanto, era conforme a cara de freguês, chegaram inclusive a propor metade do que a lei permitia. A lei diz que se conseguirmos X, era metade. O que é que o CDS propõe em termos de centro histórico? Primeiro, definir o que é o centro histórico. Os limites do centro histórico, fazer uma discussão pública, e centro histórico tem a ver com história, tem a ver com turismo, e nós temos que potenciar o turismo em Vila Real e na região. Portanto, primeiro definir os limites do centro histórico. Depois, aplicar um plano de reabilitação urbana. Nesse plano de reabilitação urbana, os proprietários têm os materiais de construção a 6%, em vez de ser os 23% de IVA. Por outro lado, a isenção de IMI durante 8 anos. E quem adquirir um edifício em 2 anos recuperar o edifício tem a devolução total do IMT, direto. Jorge, mas isso é uma quebra de receitas para a Câmara. Claro que é uma quebra de receitas e a seguir posso lhe dizer onde é que vamos buscar o dinheiro. Mas antes disso quero lhe dizer qual é o problema do centro histórico, são os telhados. Não há centro histórico nenhum, normalmente, que o problema não seja os telhados. Se os telhados não tiverem condições, e se passar pelo centro histórico, vê que muitos dos lojistas têm esse problema porque o senhorio não recupera o telhado, as rendas são baixas. O que é que o CDS propõe também? É um plano especial que, neste caso, por exemplo, eu tenho aqui o Mário Trindade, que é deficiente e por acaso esteve aqui e conseguimos que ele assistisse, porque a aula magna tem muitos anos e na altura alguém não pensou no acesso aos deficientes, mas neste caso é um caso contrário, ou seja, em termos de centro histórico, por exemplo, poder ligar 3 edifícios, por exemplo, fazer um bar no primeiro andar, sem acesso a deficientes, porque senão o edifício já não se consegue aceder. São exceções à lei, mas permitia, se o senhorio recuperar a fachada e o telhado, a partir daí quem explorar o bar fazer uma estrutura leve em ferro e poder aproveitar os primeiros andares, pôr as casas de banho dos funcionários e os vestiários no segundo andar. Teríamos a recuperação do centro histórico, como acontece, por exemplo, no Porto. Não é nenhuma invenção, o Porto aplicou isso. A única diferença é que o Porto criou uma sociedade de reabilitação urbana e aqui era um plano sem a banca à mistura. Ou seja, não íamos onerar a Câmara Municipal em compromissos associados. Esta é uma das perspectivas. A outra... Mais uma só, está bem? Diga. Mais uma. Mais uma só. A outra é, em relação ao centro histórico, o Hotel do Parque é colado ao centro histórico. O que é que nós propomos para o Hotel do Parque? A concentração das empresas municipais lá, em termos de custos, com redução de custos, deixava pagar rendas, por exemplo, nos edifícios onde está, há uma gestão mais eficiente, sediávamos lá a sede da Assembleia Municipal, onde poderia resolver este problema da Assembleia Municipal, as associações desportivas, culturais e o ninho de empresas ou a incubadora de empresas que a Universidade tanto defende. Uma parceria entre a Câmara e a Universidade, entre o investimento e o conhecimento. Era uma das propostas que tínhamos que resolvíamos. O Partido Socialista está lá há 4 anos, poderia ter proposto o mesmo, podíamos ter resolvido. O problema qual é? São 30 e tal anos e agora ainda vamos pensar. Temos uma proposta concreta para o Hotel do Parque. Porque o grande problema de qualquer líder ou qualquer empresário é não decidir. Pode decidir mal, mas a seguir vai a tempo de corrigir. Portanto, essa é uma das perspectivas. Relativamente à água, digo-lhe que há pouco dizia o professor António Carvalho muito bem, o preço da água é regulado pela ERSAR, que entretanto foi transformado em lei. Erradamente. Ou seja, temos que refletir os custos todos da gestão no preço da água. Só que há aqui um problema. Trás-os-Montes produz eletricidade para Lisboa, temos inconvenientes disso e pagamos todos em Portugal a eletricidade ao mesmo preço. Porquê é que não pagamos a água? Porquê é que não se altera a lei? Porquê é que não há liderança regional de forma a exigir que o Governo altere isso? Porquê é que nós temos de ter um custo superior do que no litoral? Já não basta a interioridade? É bom dizer, e hoje em dia, e eu julgo que eu sei que é muito portista, os fundos comunitários, há uma gestão do Norte. Fiquei muito contente. Agora eu temo
que a concentração do dinheiro vá todo para Lisboa. Eu dou-lhe o exemplo da Escola de Hotelaria de Lamego, os cursos de nível 5 foram parar ao Porto, que entretanto foi corrigido e ficaram cá, mas a maior parte das coisas são deslocalizadas para o Porto. O serviço de sangue no hospital, que é outro dos vetores, há aqui dois polos, a UTAD e o hospital, e temos de trabalhar em parceria, não há forma nenhuma mais de trabalhar, que são os maiores empregadores da região. O hospital inaugurou-se muito rapidamente um centro de recolha de sangue. Certificado. Dava lucro. Ao fim de 2 meses foi fechado e foi deslocalizado para o Porto. Agora vem aqui, em ambulatório, com más condições, recolheu o sangue. É aqui que está o problema. Falta liderança regional para exigir ao Poder Central, seja em Lisboa ou seja no Porto, para defender a região. Jorge Pinho, já ouvimos. Obrigado. É um país difícil este. O Porto queixa-se de Lisboa, o Vila Real queixa-se do Porto. O problema vai ser o centralismo do Porto. E no Porto fala-se da mesma coisa, que é falta de liderança, e Vila Real também. Vamos falar dessa falta de liderança também em Vila Real, sobretudo em relação à região de Trás-os-Montes. Rui Cortes, como é que é possível combinar isto de defender um ambiente, bicicletas, percursos pedonais e, entretanto, termos parques, os parqueamentos, abolir os parqueamentos para que podem meter mais carros no centro da cidade? O Bloco de Esquerda tem propostas também para o centro da cidade, para a reabilitação do centro, do comércio. O Bloco de Esquerda também, não defende só peões e bicicletas, obviamente. Sim, claro. Tem que haver uma coexistência com os carros. Eu chamava a atenção que um aspecto importante e que não vejo ninguém, os outros partidos, a defender, que é algo que foi retirado à cidade há cerca de 3 ou 4 anos, que foi o comboio. O comboio desapareceu. Desapareceu o comboio. Retiraram-nos o comboio. Aliás, enfim, aqui há bocado falava-se o que é que o que é que o governo, o que é que o PS retirou, o que é que o PSD retirou, retirou as ligações aéreas. Agora, o que aconteceu foi que uma secretária de Estado disse a via férrea não oferece condições de segurança e, portanto, vai ser interrompida. Vamos começar as obras daqui a 2, 3 meses e, enfim, as obras vão se prolongar ao longo do tempo, mas vocês vão ter, e eu prometo, daqui a 2, 3 meses inicia-se as obras, etc. O que é que aconteceu passados 2, 3 meses? Toda a gente sabe, foram retirados os carris, foi retirado o balastro e desapareceu completamente e nunca mais tivemos assim. De uma maneira extremamente semelhante, eu recordo, àquilo que Cavaco Silva, quando era Primeiro-Ministro, fez com a linha de Sabor, em que durante a noite foram retiradas as máquinas de Bragança e foram, às escondidas, à socapa do povo, levadas para Lisboa. E, portanto, nós perdemos uma ligação, já não temos ligação aérea, enfim, repare que eu estou aqui há 30 e tal anos, mas antes havia enfim, a gente chegava à Vila Real através de várias opções, através do comboio, ou através de via aérea posteriormente, e neste momento nós estamos reduzidos praticamente à autoestrada. A A24, que é portajada, portanto as pessoas pensam, eu vejo a relação aos alunos da universidade, os próprios alunos têm dificuldade, muitas vezes, em ir ao fim de semana à casa, porque têm que ir pela estrada portajada e têm que ficar aqui, e está aqui o reitor, tem que encontrar uma solução aos fins de semana para abrir as cantinas, certamente, porque a dificuldade é de facto grande sob esta perspectiva. Mas, portanto, do ponto de vista da requalificação destes espaços, eu creio que a Câmara não poderá fazer tudo. Terá que haver também aqui um envolvimento dos privados, mas os privados deveriam ter um apoio, do ponto de vista, por exemplo, terem projetos de reabilitação, de requalificação das casas do centro histórico. Repare-se, e aqui a Júlia Violante falou, aqui no bairro dos Ferreiros, o programa Polis permitiu realmente refazer os arruamentos, mas as casas continuam todas a colapsar. Portanto, os edifícios velhos continuam a cair. E há uma coisa absolutamente extraordinária, numa Assembleia Municipal em que, enfim, o PSD votou a favor, o PS absteve-se, uma coisa absolutamente extraordinária que foi de vender, e compreendo, os imóveis do bairro social da Araucária, de maneira a isso constituir um encaixe financeiro para alavancar, digamos, a recuperação do centro histórico. Agora, o que eu disse e denunciei na altura foi que esta situação de, enfim, procurar vender estes apartamentos sem que houvesse
um plano, um projeto, um fundo específico para estas verbas serem canalizadas, o que é que isto resulta? Resulta que o dinheiro vai tapar os buracos financeiros da autarquia. E, portanto, continua sem se fazer esta reabilitação. Portanto, terá que ser, e estamos absolutamente a assistir a essa degradação do centro histórico. Há bocado falei, e eu creio que ninguém pensou nisso, temos tantos edifícios de grandes dimensões no centro histórico, mas não há uma procura de aproveitá-los e de fazer a parceria com os privados que detêm essas mesmas condições. Mas eu salientava aqui algo também muito importante, é que praticamente não há quaisquer atividades culturais no centro histórico. Nada. Portanto, em termos, passa-se o verão e não há nada que ocorra, não há nada que mobilize as pessoas para o centro histórico, apenas às vezes um ou outro espetáculo pindérico, mas tirando isso não há nada. Portanto, não há uma política cultural. Há, e de facto funciona bem, e já foi dito aqui, a programação cultural do município, centralizada a nível do teatro, mas fora do teatro isso desapareceu. E está aqui também o reitor da universidade, que eu lembro, também na altura não havia casa de espetáculos, não havia teatro em Vila Real, e esta era a única casa que albergava uma maior população, mas lembro que isto era, enfim, havia aqui espetáculos todas as semanas. Na altura havia também um apoio, obviamente, da Direção-Geral de Espetáculos, da Zona Norte, mas o que é um facto é que há 10 anos para cá não há nada que ocorra dentro desta universidade. A própria universidade também precisa de trazer gente e, enfim, a própria universidade, eu creio que há planos para isso e eu estou extremamente otimista em relação a esta nova reitoria. Não estou a dizer isto para dar graxa aqui ao reitor, mas ele sabe disso. Mas está a responsabilizá-lo? Mas estou a responsabilizá-lo para a própria universidade também se abrir ao exterior. Isto é, criar polos de atração, polos de envolvimento que traia gente e que a universidade não esteja fechada, como tem acontecido até aqui, e com um absoluto deserto cultural. Já vamos falar dessa ligação da universidade, que é muito importante também à Câmara. Rui, em relação, de facto, eu agora até estou quase com dificuldade a fazer perguntas, talvez dizer intervalo que estava com uma amiga dali e que não consegue quase falar, problema. Mas hoje tem que ser. Tivemos um grande comício, 2.000 pessoas e, portanto... Mas, de qualquer maneira, vamos falar em relação ao PS não tem responsabilidade neste esvaziamento também. Vai-me dizer outra vez que estava, mas eu não podia fazer nada. Então, o que é que se propõe fazer? O que é que nós nos propomos fazer? Há uma coisa estranha numa cidade como a de Vila Real. Como é que é possível, numa cidade com tão pouca população, termos um efeito donut, isto é, círculos que vão crescendo à volta do centro histórico e o centro histórico ficar oco, sem gente, sem pessoas. É algo de muito estranho num concelho como o de Vila Real e numa cidade em concreto como a de Vila Real. Isso acontece porquê? Porque de facto nunca houve uma política que se preocupasse de facto com a reanimação do centro histórico. Isso não foi estranho em relação à cidade de Vila Real, aconteceu. Sim, mas Vila Real tem uma particularidade. É uma cidade universitária. É uma cidade universitária. E era possível no centro histórico ter reabilitado, e houve políticas e fundos comunitários para a reabilitação, como haverá no próximo quadro comunitário de apoio, era possível ter reabilitado casas para que estudantes universitários pudessem lá instalar. Era possível ter impedido que alguns serviços estivessem encerrados perto do centro histórico, ou perdido importância, afastando assim pessoas do centro histórico. Era possível ter instalado uma loja do cidadão em Vila Real e só não está instalada essa loja do cidadão porque a Câmara Municipal não quis, não foi capaz de operacionalizar um espaço onde essa loja fosse instalada. Era possível ter uma outra política de rotatividade no estacionamento, trocando horas de estacionamento, por exemplo, por compras. Um esquema que, por exemplo, no Parque dos Clérigos, no Porto, é usado, aqui em Vila Real não é usado. E depois ainda houve a política de instalação de infraestruturas. Por exemplo, a biblioteca. A biblioteca podia ter ficado do lado de lá e não ficou. Não ficou porque não quiseram que ficasse. E já agora trago aqui um outro tema que é importante. Houve claramente o esvaziamento da escola Camilo Castelo Branco do nosso liceu. Houve uma estratégia que impede o crescimento do liceu, houve uma estratégia que impediu a acessibilidade